Tô de volta aqui agora nesse vídeo fazendo esta caixinha junto com vocês, para vocês poderem embalar os amigurumis e eles ficarem ainda mais encantadores, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou a Débora Alves, da Lamuca Atelier. Então, se você já não tá seguindo o canal ainda, já aproveita, já segue, já dá um curtir nesse vídeo que vale a pena, porque vocês me pedem muito para ensinar essa caixinha lá pelo Instagram. Então, eu finalmente consegui um tempinho aqui para poder gravar o vídeo para vocês. Ele tá bem longo porque eu detalhei bem e fiz o vídeo todo com vocês, tá bom? Sem avançar, sem pular etapas, nada. Eu fiz ele do começo ao fim, juntinho com vocês, tá bom? Então assiste que vale a pena. Você consegue, com esse vídeo, você consegue fazer a caixinha do tamanho que você precisar, dependendo do amigurumi que você tem aí para poder entregar, tá bom? Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal, aproveita e já me acompanha, já me segue lá no Instagram também, @lamuca.atelier, e você não perde nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Então vamos lá fazer essa caixinha junto comigo. Então, para a gente fazer nossa embalagem, eu vou utilizar essa raposinha como modelo, tá? Então a gente vai fazer uma caixa como se eu fosse enviar ela, ok? Eu peguei essa pequena por causa do espaço que a gente tem reduzido aqui para caber no vídeo, tá bom? Mas o princípio que eu vou ensinar para vocês, vocês vão fazer a caixa do tamanho que vocês quiserem. E aí, o que acontece também? Eu faço exatamente do tamanho do amigurumi. Assim eu consigo não ter tanta perda de material. Com uma mesma embalagem, eu consigo aproveitar e fazer várias caixas. Com uma mesma folha, eu consigo fazer várias caixas, tá bom? Então, a gente vai fazer para essa pequena por conta do nosso espaço aqui de filmagem, mas se eu fosse fazer para o grande, por exemplo, esse aqui eu já fiz, eu fiz agora para poder enviar esse cachorrinho, tá bom? E ele é maior, então o princípio vai ser o mesmo, tá bom? Então, tanto para o grande quanto para o pequeno, tá bom? Vocês vão entender direitinho. Então, o que acontece? Mas, primeiro, a Débora, eu consigo enviar pelo correio essa embalagem que eu vou fazer? Não, tá bom? Não consegue. Ele não tem uma espessura boa que vá resistir né, passar por várias mãos e sacode de correio. Então, não. Isso é uma embalagem para presente. Então, para ser enviada pelo e-commerce, precisa ir dentro de outra embalagem, ok? De uma caixa apropriada. Combinado? Então vamos lá, que essa é a primeira pergunta que o pessoal me faz. Ah, você manda pelo correio assim? Então não, ok? Então vamos lá. Então o que a gente vai precisar para fazer uma caixa? Nesse caso, a gente vai usar a caixa para fazer a raposa. Primeiro, uma base de corte, certo? Essa base de corte aqui, ela tem 60 por 45, tá? Eu só tenho uma base de corte pequenininha, é legal? Não. Se você vai ter a ideia aí de começar a fazer suas caixas, compra uma base grande, tá? Essa daqui é uma das maiores, ela atende super bem, 60 por 45, tá? Eu vou até deixar na descrição desse vídeo o link de uma loja bem bacana da Shopee, que aí você consegue comprar até com frete grátis lá, tá bom? Usa os cupomzinhos lá da Shopee, que a Shopee oferece todo mês, e você consegue comprar com frete grátis. Então, vamos lá. Por que a base? Porque a gente vai trabalhar com estilete. Então, você pode riscar ela, que ela não danifica e ela não passa para sua mesa embaixo. Então, às vezes, eu vejo o pessoal filmando com papelão embaixo. Gente, não adianta dar aquele jeitinho nas coisas, que uma hora vai vazar. Se você tiver com uma lâmina mais afiada, ela vai transpassar e você vai perder sua mesa, ok? Você vai danificar sua mesa. Então, tem a ferramenta certa para trabalhar com o que você se propõe, combinado? Então, ó, base de corte, o estilete. Eu não gosto de trabalhar com estilete muito afiado. Eu gosto de trabalhar com ele mais usado, embora eu tenha que fazer mais força, se dá uma passadinha do tamanho que eu preciso e eu não perco o material. Aqui, quando ele tá muito afiado, um risquinho a mais que você fizer, você perdeu a sua caixa, tá bom? Você já perdeu o material e tem que fazer tudo de novo, combinado? Então, eu sempre gosto de trabalhar com uma lâmina mais, que já tenha sido usada algumas vezes, tá bom? Vamos lá, só se tiver afiada, você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? O que mais que a gente vai precisar? De uma régua grande. Essa minha tem 40 centímetros, ela atende super bem. Eventualmente, eu preciso trabalhar numa medida maior, de 50, 55.
Mas aí, nesses casos, não tem jeito, a gente tem, né, que dar aquela paradinha, mudar a régua de lugar e começar novamente. Mas o ideal é que você tenha uma régua maior para que você consiga fazer um único traço, certo? Sem você ter que ficar parando e mudando a régua de lugar, ok? Que assim você tem mais firmeza no que você tá fazendo. Então, aqui, o que mais que nós vamos fazer? Vamos usar? Nós vamos usar o papel cartão. Aqui eu já trouxe ele cortado por conta do espaço reduzido que a gente tem. Então, eu já cortei no tamanho que a gente vai precisar para raposa, mas eu vou passar para vocês exatamente como que eu fiz para chegar aqui. É um papel cartão branco, esse daqui, e aqui da parte de trás ele é craft, né? Vende ele todinho craft também, vende outras cores, e aí tem valores diversos, né? Os coloridos normalmente são mais caros. Esse daqui tem uma gramatura, ou seja, a espessura dele é 180, tá bom? A partir de 180, você já consegue trabalhar a sua caixa e ela fica firme. Menos que isso, a caixa fica muito molenga. Então, 180 para cima. Então, você não achou 180, achou de 200? Melhor ainda, você fica com uma gramatura melhor, com uma caixa mais firme. Mas a de 180 já atende a gente super bem, tá bom? Ainda mais nesse nosso trabalho, né, com amigurumi, que é um material leve. Então, você não precisa de uma caixa muito grossa, tá bom? Então, o que que acontece? Eu compro o papel cartão, eu já compro em quantidades grandes, mas vem as folhas grandes também. Então, Débora, você já faz um monte de caixa e já deixa montada? Não, eu faço somente quando eu vendo a peça, tá bom? Porque é mais fácil eu guardar um monte de folha desmontada do que eu ter espaço para guardar um monte de caixa pronta, né? Imagina se eu fosse guardar um monte de caixa aqui desse tamanho, ó, tá? O espaço que eu não ia precisar para isso. Então, não, eu só faço dependendo, só faço na hora do meu envio. E claro, para você não ter, para você ter um melhor aproveitamento do seu papel, porque a folha vem bem grande, ela vem 66 por 47, tem um papel bem grande. Então eu consigo fazer mais de uma caixa com a mesma folha, entendeu? Para esse daqui eu consigo usar para fazer 2 caixas uma única folha. Tá? Então, eu faço exatamente do tamanho do amigurumi que eu preciso, fazendo na hora. Assim, eu tenho um melhor aproveitamento do papel. Depois que eu fiz a caixa, o que sobrou eu jogo fora? Não. Vocês vão ver aqui, ó, que eu guardo dentro desse plastiquinho, ó, eu guardo vários pedacinhos que vão sobrando. Por quê? Desse pedacinho eu consigo fazer uma tampa. Então, eu já guardo, é o que foi sobrando das folhas grandes, eu vou guardando, eu já não uso uma outra tampa, né? Eu não perco esse aqui, eu já uso para fazer a tampa de outro. Então, eu tenho várias medidas aqui, dependendo do tamanho do meu amigurumi, eu vou reaproveitando esses pedacinhos que vão sobrando, tá bom? Então, a gente consegue ter um melhor aproveitamento do material. O que mais que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de fita dupla face. Gente, eu tô passando devagar esses materiais porque são fundamentais e eu já tô dando as dicas para vocês. Então, o vídeo pode até ser que fique um pouco mais longo só com essas explicações, mas eu tô explicando a funcionalidade para vocês de cada material, para vocês não gastarem dinheiro de bobeira, tá bom? E para vocês terem um melhor aproveitamento do material. Então, esse começo do vídeo aqui vai ser bem importante para vocês conhecerem o material que vocês estão trabalhando, tá bom? Então, essa aqui é uma fita dupla face. Vamos ver aqui quanto que ela tem. Essa aqui minha, ó, tem um pouquinho mais de 1 centímetro, ó. Ó, 1,2 centímetros, tá? 1,2 centímetros. E daqui a gente ainda corta ele na metade. Então, você consegue aproveitar bastante. A gente não precisa usar essa espessura toda. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? A gente ainda vai partir ele no meio. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma tesoura. Dá pra fazer tudo no estilete? Dá. Você pode fazer o trabalho todo no estilete. Eu não gosto muito de trabalhar algumas partes com estilete, então eu acho mais rápido a tesoura. Então, você usa ou não, tá? A tesoura vai ser opcional. Essa aqui eu uso, no caso, só pra cortar papel, tá bom? Que assim eu preservo mais o corte dela. Então, é legal se você trabalha com tesouras aí, sempre ter um tipo de tesoura para cada material. Por exemplo, essa daqui eu não uso nos meus fios, nos meus novelos, tá bom? Eu uso somente para papel. Então, eu tenho uma para cada um, eu aproveito melhor o corte da minha tesoura, eu não danifico ele, certo? O que mais que eu vou precisar?
uma lapiseira. Eu dou preferência para lapiseira e não para o lápis, porque o lápis tem a ponta mais grossa. Então fica mais preciso o corte que eu vou fazer com a lapiseira do que com o lápis. O lápis sai mais grosso, então você acaba perdendo um pouquinho da medida. Então a lapiseira é essencial. Uma borracha para apagar os riscos que você fizer. Eu não apago todos os riscos, não. Às vezes eu nem apago, tá? Porque depois que você dobra, ele não aparece muito, não. Uma caneta para você anotar as medidas e para você usar essa tampa. A tampa vai ser fundamental pra gente, tá? Ela vai ajudar bastante na hora de dar formato para a caixa, tá bom? O que mais que a gente precisa? Uma cola branca extra, tá bom? Usa a extra, ok? A cola normal você vai ter que ficar esperando muito tempo ela secar, tá bom? A cola extra não, ela já adere na hora. Então, ela é muito mais fácil de trabalhar, ok? Então, essa é uma cola branca normal, né? Aquela cola normal que a gente vê de escola, mas essa daqui, ela é mais forte, ela é a extra, ok? E que mais que a gente precisa? Da folha de acetato. Se você for fazer, no caso, uma caixa com tampa transparente. Se você não quiser fazer, né, a caixa transparente, você não precisa fazer essa. Você vai usar só o papel cartão e a sua caixa vai ficar pronta. Agora, se você quiser deixar transparente, né, para dar um visual um pouquinho mais bonitinho, papel de acetato. Esse daqui, deixa eu olhar aqui quantos micras ele tem. Eu compro normalmente assim, ó, tamanho A4, que é uma folha de sulfite, né, padrão. Esse daqui veio com 15 unidades e ele tem 18 micras, tá? Micras é a espessura, que aqui nesse caso de acetato, ela aqui, né, essa aqui é a gramatura, né, ele vende por gramatura, 180 de gramatura. Esse aqui vende em micras, mas é a espessura da mesma forma, tá? Então, esse aqui tem 18 micras, já atende. Eu achei na Shopee, porque eu comprava assim, e eu tinha um valor lá. Aí eu achei na Shopee diferente, eu comprava isso aqui na Calunga. Eu achei na Shopee, vou mostrar pra vocês, eu achei assim, ó. Ele vem um pacotinho, ele vem com 20 micras, então ele é um pouquinho mais espesso do que aquela outra lá, ele é até mais grossinho, então é até melhor. E ele tem aqui, vem 25 unidades. E eu achei esse pacotinho aqui com 25 mais barato do que o pacote de 15 que eu comprei na Calunga. E ainda na Shopee eu consigo frete grátis. Então isso pra gente é fundamental. Então agora eu só tô comprando na Shopee. Eu vou deixar o link pra vocês também, tá bom? E daqui você consegue aproveitar e fazer várias tampinhas, tá? Daqui, numa pequena, a gente consegue fazer até 3 tampinhas, 4 tampinhas numa única folha dessa, tá bom? Então, vamos lá, acho que a gente já passou por tudo. E, por último, um papel, né, para vocês anotarem as dimensões, né, da caixa que você precisa. Isso você já pode deixar guardado. Ah, você denomina ele lá, raposa pequena. Você já sabe que aquelas medidas são para ela. Se você precisar fazer outra, é só você ir lá direto e usar as medidas que você já anotou, ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui pra gente poder... Foi um vídeo um pouquinho mais longo nessas explicações, mas vocês vão ver que elas são fundamentais para vocês entenderem bem o material, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai começar a fazer? Eu já cortei o meu papel, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para chegar nele. A continha que a gente vai fazer. Então, vamos lá agora que essa parte é importantíssima. Eu vou usar aqui uma caneta permanente para escrever aqui no papel, só para vocês poderem enxergar, tá bom? Mas não precisa usar essa caneta não, tá? Caneta normal mesmo, vocês anotem aí. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 2 medidas, 3, né, na verdade, o comprimento, a altura e a largura, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a base da caixa. Então, a base. Ó, a base da caixa, assim vocês conseguem enxergar bem, né? Então, a base da caixa, o que eu vou fazer? Eu vou medir quanto que ela tem no tamanho maior que eu preciso. Então, essa aqui, no caso, ela vai de pezinha. Então, meu tamanho maior vai ser esse aqui. Então, eu vou medir ela no tamanho maior. E eu tô percebendo aqui na minha que ela tem 13 centímetros, tá? Então, eu vou anotar aqui. 13 centímetros, tá? E vou anotar o quê? Então, essa vai ser a minha medida maior. E a minha medida menor, eu vou marcar aqui, ó, a largura. Aqui no caso, a minha,
eu posso fazer ela com 7,5. Com 7,5 não, deixa eu ver. Aqui ela tem 9. Ó, a minha largura ela tem 9 centímetros, ó. Pra eu colocar acomodada sem apertar, tá? Então, ela ficou com 9 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 9. Então, eu marquei meu comprimento maior e o meu comprimento menor, tá? Então, ó, a caixa de assim e a caixa de assim, tá bom? Largura e o comprimento. Agora eu vou marcar quanto vai ficar ela na altura dela, quanto que vai ficar de altura na caixa, né? Que seria essa medida aqui, ó. A caixa tá aqui de frente, essa medida aqui, lateral, tá? Essa medida lateral. Então, como que ela vai ficar? Eu vou precisar dessa medida 2 vezes. Uma vez para essa medida, outra vez para essa. Então, a altura vai ser sempre 2 vezes. Então, aqui tem 7,5, que eu tô considerando aqui até o narizinho, que o narizinho vem um pouquinho para baixo, ó, do pezinho, tá? Então, minha medida maior aqui é o nariz, até o nariz. Então, ó, 7,5. Então, o que que eu vou fazer? 7,5 mais 7,5. Então, eu vou usar a medida da altura. Essa aqui é a altura, tá? Esse daqui é o comprimento e esse daqui é a largura, certo? Então, eu vou usar 2 vezes a altura. Então, comprimento e 2 vezes a altura. Aqui, a largura e 2 vezes a altura. Pronto! Nossa caixa está quase pronta. Então, essa foi a base. Daqui, eu vou achar a medida. Então, aqui eu tenho 13. 7,5 mais 7,5 eu tenho 15. 15 com 13, 28. E aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 15, 9 para 5 dá 24, certo? Então, ó, a base que eu tenho que cortar da caixa, da base da caixa, a parte de baixo da caixa, é de 28 por 24. Então, esse meu papel maior aqui, deixa eu fechar aqui para não sujar. Esse meu papel maior aqui tem que ser 28 por 24. Então, aqui, ó, eu tenho 28 por 24, certo? Então, eu cortei nessa medida. Você risca aí com a sua lapiseira e depois você corta com o estilete. Aqui você vai passar normal, vai marcar, fazer as marcações e cortar, ok? Simples assim, você vai cortar aqui e cortar aqui. Então, a gente tem a marcação já para a base. Aí, nós vamos precisar fazer o quê? A marcação para a tampa. Então, a tampa, certo? Agora a tampa, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas medidas que a gente já tem aqui, tá? Nós vamos repetir elas aqui embaixo para tampa. Porém, a gente vai colocar 2 milímetros a mais. Então, da medida que você tiver aqui, por exemplo, minha caixa eu vou precisar, porque o meu amigurumi é maior, eu preciso de 20 por 15. Então, aqui vai ficar 20,5, 15,5. 15,2, 20,2, 15,2, certo? Já tô me atrapalhando aqui. Entendeu? Então, da medida que você tiver aqui, é só você acrescentar 0,2, tá? Então, em vez de utilizar aqui o 13 aqui, ele vai vir um pouquinho mais pra cá, tá bom? Então, em vez do 13... 13,2. Então, o que que você vai fazer? Agora, você também vai usar 2 vezes a altura. Porém, eu preciso de uma altura dessa? Não, tá? Eu só preciso da altura para acomodar o bichinho na caixa. A tampa pode ser menor. Eu costumo usar 2 centímetros, tá? Às vezes, para aproveitar o material, eu faço com 1,5 centímetro, mas só para aproveitar o material, porque às vezes eu tenho um pedacinho aqui sobrando que dá para eu fazer com 1,5, eu pego e faço, não tem problema, tá? Então, aqui eu tenho 13, 14, 15, 16, 17,2, 9, 10, 11, 12, 13. 13,2, tá? Fechamos. Isso é o que a gente precisa para nossa caixa. Deixa eu já fechar essa daqui. Então, aqui o que a gente tem. Aqui, 17,2, ó. E aqui desse lado, os 13,2, ó, 13,2, certo? Então, agora vamos partir para outra parte. Agora, as marcações que a gente fez aqui. Então, o que tá me dizendo aqui? Vamos começar pela base. Vou separar aqui a tampa, vou deixar ela aqui de lado, para não atrapalhar a gente. Vamos começar pela base.
Então, agora eu vou fazer as marcações da altura, né? Porque a gente tá com a folha cortada, nós cortamos no tamanho 28 por 24, né? Essa medida aqui, ó, 28 por 24, então eu tenho 28 por 24. O que que eu vou fazer? Eu usei aqui como altura 7,5, certo? Então, eu vou marcar. Eu queria que desse para vocês verem o papel, deixa eu ver aqui, mais a marcação, vamos lá. Então, eu vou marcar, deixa eu tentar vir aqui para baixo, para caber tudo aqui. Aqui, o que que eu vou marcar? 7,5 desse lado, certo? Ó, marquei aqui. 7,5. Não sei se vai dar para vocês verem a marcação, mas dá para vocês verem o que eu tô fazendo, tá? Então, 7,5. Eu vou fazer mais uma medida aqui embaixo para eu ligar. 7,5. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir essas marcações que eu fiz, de ponta a ponta. Ó, vou riscar 7,5. Deixa eu passar aqui para vocês verem que se dá para ver. Aqui, ó, dá pra ver, né? A marcação que eu fiz bem passando aqui, ó, tá? Só liguei um ponto no outro. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso de todos os lados. Nos 4 lados eu vou fazer isso, ó, 7,5, 7,5. Vou unir aqui. Unir aqui também. Vou fazer do outro lado também, é nas 4, ó, vou afastar um pouquinho lá, a gente já sabe que tem 7,5, tá? Só para dar para vocês verem eu fazendo aqui. 7,5 aqui, 7,5 aqui. Já pode marcar os dois lados, eu tô fazendo devagar para vocês acompanharem mesmo a ideia, tá? Porque normalmente eu já marco os dois lados ao mesmo tempo, tá? E aqui, os últimos 7,5, tá vendo? Eu marquei nas 4 pontas, nos 4 lados do papel, eu marquei a nossa medida da altura, de 7,5. Então, para o comprimento, a gente usou 2 vezes a altura, e para a largura, a gente usou 2 vezes a altura também, certo? Que eu fiz 4 marcações. Então, a gente já tá com o nosso papel todo marcado. O que que a gente vai fazer agora? Agora, aqui, ó, você vai ver onde sua caixa tá no tamanho maior. Então, o tamanho maior é aqui, né? Onde tem 28. Então, é aqui que eu vou fazer o corte. Nós vamos cortar aqui, ó. Nessa marcação, onde tem a junção aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, ó? Onde tem a junção das marcações, eu vou cortar daqui até embaixo. Então, é aqui que normalmente eu uso a tesoura, tá? Que eu acho mais fácil do que com o estilete. Então, eu vou fazer um picote aqui, mas você pode cortar com o seu estilete também, tá bom? Ó, tá bom? Fiz um pique aqui, vou fazer outro aqui do outro lado, ó. Então, no sentido maior, tá? Não no sentido menor. Então, ó, tá vendo, ó? Ficou cortado, ó. Os dois lados estão cortados, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou cortar essa parte aqui. Pode fazer com estilete sem problema, tá bom? Eu acho mais prático a tesoura nessa hora, mas fica a seu critério aí. Aqui. Cortamos os dois lados, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Continuo, ó, com a minha medida, a maior medida aqui pra cima, ó, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar agora nesse sentido aqui, ó. Eu vou marcar de lápis pra vocês verem. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó. É que eu não marco, eu já corto direto, tá? Deixa eu marcar bem forte pra vocês verem, tá? Nesse sentido aqui, ó, vocês vão cortar. Essa parte aqui vocês vão cortar. Então, também pode usar o estilete, eu gosto de usar a tesoura. Mas pode cortar com o estilete aí, tá? Ó. Cortei, tá vendo só? Ficou assim. Então, essa parte tá aberta e essa parte a gente cortou fora. A gente vai cortar fora de todos eles. Ó, se você for cortar com o estilete, você vai marcar aí. É que eu enxergo melhor com a tesoura do que com o estilete. E você vai... Tá muito alto, muito grande. Você vai cortar essa parte fora. Tá vendo? Do mesmo jeito, tá? Ó. Tá bom? Olha como ficou. Tá? Ó, a parte maior é que não cabe tudo na tela aqui, ó. Mas dá pra ver que aqui é o tamanho maior, tá?
Então, no tamanho maior que a gente tá cortando. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa e cortar fora essa outra parte aqui também. Deixa eu cortar com o estilete já, pra vocês verem, fica mais fácil, que com a tesoura eu tenho que aproximar um pouquinho mais do meu olho. Aqui. Cortamos, tá vendo? Eu tenho que passar mais de uma vez, porque o meu estilete já tá mais ceguinho. Eu prefiro trabalhar com ele mais ceguinho. Aqui, deixa eu ver onde tá a outra ponta ali. Se ele tá mais afiado, ele corta de primeira, tá? Essas partes aqui você não vai usar mais, tá? Essa aqui você pode descartar. Então, ó, tô com meus 4 lados cortados, ó. Os 4 lados cortados. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a marcação pra gente poder virar. Então, ó, eu vou pegar aqui, unir de um lado pro outro, no mesmo risco que já tá embaixo, tá vendo, ó? O risco já está aqui, eu vou só colocar a tesoura em cima pra fazer a marcação. Essa marcação eu vou passar o meu estilete bem fraquinho, não a ponto de cortar, só pra fazer um vinco, tá? Eu não deixo ele passar pro outro lado, tá? Aqui desse lado não dá pra ver nada que eu passei o vinco ali, tá bom? Então, é bem de leve mesmo, só para facilitar na hora da dobra. Então, eu vou colocar aqui em todas as marcações que eu já tinha feito e vou fazer o vinco, ó. Eu passo o estilete bem fraquinho, não passei a ponto de cortar, hein? Ó, aqui, de novo, ó, bem fraquinho. E por último, mais uma vez aqui, faço a minha marquinha aqui também, certo? Aí ele tá vincado, aqui não vai dar pra vocês verem a diferença aí, mas dá pra ver que tem um vinco aqui, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou dobrar. E como que eu vou dobrar? Tá vendo? Ó, já fica mais fácil dobrar, ele já fica o formatinho, porque eu vinquei ali. Então, ele já fica mais fácil. Aí eu uno a pontinha aqui pra ficar reta e essa hora que a caneta, a tampa vai ajudar a gente, ó. Você consegue dobrar de forma que ele fique bem lisinho e sem nenhuma marca de dobra. A marca de dobra que tem que ter, mas nenhum amassado no papel, certo? Então, essa hora a caneta ajuda, ó. Porque se eu só dobrar aqui, olha aqui, ó. Olha aqui como faz um vinco aqui no papel, ó. Isso não pode ter. Dá pra vocês verem, né? Ó. Então, se eu passo a caneta, aquele vinco some, tá? Então, a caneta ajuda a gente a fazer essa marcação. Então, eu vou fazer isso em todas as marcações, ó. Marquei. Marquei. Todas elas, ó. E marquei. Já estou com todas elas marcadas, certo? Fiquei com a caixinha assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui onde a gente cortou? Nós vamos passar cola nessas partes. Então, eu vou vir com a minha cola. Eu não tô com um potinho pequeno aqui, eu só tô com esse pote grande. Então, vamos ter que fazer com ele mesmo. Mas tem os potinhos menores, tá? Pra vender fica mais fácil de usar. Eu vou tentar usar aqui de forma que vocês vejam. Mas nada mais é do que passar cola nessas duas partinhas brancas aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver se eu vou precisar cortar. Não, dá pra usar ela inteira. Então, vamos lá. Eu vou passar cola aqui então, ó. De forma que fique bem distribuído essa cola, tá? Ó, vou passar já nos dois lados. Se não tiver dando pra vocês verem, acho que tá, né? Depois eu mostro ela já com a cola. Então, passei, ó, em todas as pontinhas, ó. Passei cola. O que que eu vou fazer? Eu vou virar pra dentro, ó. Vou virar pra dentro e vou unir com essa outra parte que sobrou aqui, ó. Tá? Olha lá dentro como vai ficar. Tá bom? Formou um Vzinho aqui, tá? Então, ó, uni aqui, aí eu já posso aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês poderem enxergar lá dentro, aqui. E aqui eu vou só segurar firme aqui, por alguns segundinhos aqui, só pra ele aderir bem, ó, já vai passando a mão pra distribuir bem. Se passar cola um pouquinho aqui pra dentro, não tem problema, porque essa cola branca fica transparente depois que seca. Então, não tem o menor, tá vendo? Aqui passou um pouquinho a cola, ó, passou pro lado de cá. Não tem problema, daqui a pouquinho ele tá da mesma cor do papel, tá bom? Então, fica tranquilo aí. Vê se só não ficou excesso aqui do lado de fora, ó, não ficou, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Vou passar cola aqui naquelas partinhas onde eu cortei, onde eu fiz o corte. Aqui, do outro lado,
Vocês viram que eu nem apaguei, né? As marcações que eu fiz. Então, nem precisa apagar, porque ó, depois que dobra, não dá pra ver, tá? Porque fica exatamente no vinco, não dá pra ver nada. Antigamente eu até dobrava, mas não... Acho que faltou um pouquinho. Mas não tem necessidade não, viu? É só um trabalho a mais. Então, se você achar necessário, você apaga. Se você não quiser, você não apaga. Fica a seu critério aí. Eu percebi que era só um trabalho a mais, então eu parei de fazer. Então, ó, uni aqui, vou limpar aqui que passou um pouquinho da cola para esse lado. Aqui. Eu vou unir aqui também. E a nossa base está pronta. Vai deixando ela de lado aí que ela vai secando. Dá uma apoiadinha aqui, ó, tá? E ele vai caber exatamente a nossa raposinha de assim, olha lá. Viu? Que ficou perfeitinho, exatamente do tamanho. E aí eu coloco, claro, eu coloco um celofane, um papel de... Celofane não, um papel de seda, né, aqui dentro. E aí eu coloco ela, ó, tá? Depois eu mostro pra vocês como eu faço com papel de seda também, tá bom? Ó, então a nossa base já tá pronta. Agora a gente vai fazer a tampa. Então, vamos deixar de lado, vamos fazer a tampa agora. Então, para tampa, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui com o nosso papelzinho. Então, a nossa caixa 28 por 24 gerou este trabalho, tá? E agora a gente vai fazer a nossa caixa 17,2 por 13,2, que é esse papel que eu já cortei aqui, esse tamanho que eu já cortei. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui a gente usou a medida de altura 7,5. Aqui a gente vai usar 2 centímetros. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, eu vou fazer a marcação dos 2 centímetros. Ó, agora que vocês já entenderam, eu vou fazer dos dois lados ao mesmo tempo, tá? Então, 2 centímetros, 2 centímetros para esse lado e 2 centímetros para esse lado. Só essa aqui, como eu vou fazer ela com visor, vai ser um pouquinho diferente. Se não for fazer com visor, você vai fazer exatamente do jeito que a gente fez a outra caixa, tá? Só cortar as pontinhas e dobrar. Então, aqui já vamos juntar os dois lados. Vou fazer a marcação aqui também. Aqui eu já faria a marcação do acetato, mas como a gente tá fazendo junto, eu tenho que mostrar pra vocês, a gente vai fazer por partes, tá bom? Então, vamos lá. Porque você já pode aproveitar aqui e já fazer as marcações do acetato também. Mas vamos lá devagarzinho, que dá mais certo. Ó, então, fiz a medida aqui dos 2 centímetros da nossa altura, porque a gente não precisa que essa caixa fique, a tampa fique do mesmo tamanho da caixa. E aqui já temos de novo as nossas 4 marcações aqui, certo? O que a gente vai fazer? A mesma coisa que fizemos naquela, nós vamos cortar a abinha aqui desse lado maior. Então, ó, o comprimento tá aqui, então eu vou fazer os piquezinhos aqui, nessa parte de dentro, tá? Ó, cortei ali, cortei aqui. E aqui eu vou cortar fora o pedacinho aqui também, ó. Certo? O triangulinho aqui, eu vou cortar também, ó. Tá vendo? Por isso que eu prefiro a tesoura. É que na base é um pouco maior, né? Mas aqui na tampa fica bem mais prático a tesoura. E eu gosto mais de trabalhar com a tesoura do que com o estilete, que dá um medo arrancar o dedo fora, né? Aqui. Vamos cortar aqui também. Pronto. Já fizemos, pode descartar esses triangulinhos aqui, porque não vamos usar também. Fiquei assim. Agora, a gente vai fazer a marcação pro nosso acetato. Normalmente, o que eu faço? Vou pegar aqui para vocês verem. Eu também guardo os pedacinhos de acetato que vai sobrando. Então, ó, pedacinhos menores, tá? Que são mais fininhos. Para essas caixas pequenas, acabam servindo, tá? Então, sempre guarda os pedaços maiores que sobrarem aí. Então, aqui eu tô com 2 pedaços, eu vou ver qual dos 2 eu vou usar, tá? Esse daqui eu tô achando que ele tá muito grande, então é um pedaço que serve mais para uma caixa maior, que eu não preciso, né, usar ela numa caixa tão pequena. E aqui eu tenho ele um pouquinho menor. Então, normalmente, eu faço aqui à medida que você quiser. Aqui é totalmente livre, mas que tenha um espaço aqui para ela não rasgar,
tá? Então, eu vou conseguir aproveitar esse pequenininho aqui. Então, para essa parte do acetato, não se prenda a minha marcação, ok? Não se prenda a minha marcação. Usa o tamanho do acetato que você tem aí. Quando precisa, eu faço ele, deixo o espaço um pouco maior. Quando precisa, eu deixo um pouco menor. Eu faço de acordo com o que eu tenho de material na mão para aproveitar, em vez de pegar uma folha grande nova, tá bom? Então, o que eu percebo aqui? Que aqui na altura eu tenho o espaço que eu quiser, mas aqui na largura falta acetato aqui. Então, o que eu faço? Eu vou ver mais ou menos o que eu preciso. Ó, dá para eu deixar, deixa eu ver, 1,5 cm? Não, eu tenho que deixar 2 centímetros de cada lado para aproveitar esse aqui, tá? Então, eu vou deixar 2 centímetros de cada lado aqui na minha largura, ó. Vou deixar 2 centímetros aqui, ó. E 2 centímetros aqui. 2 centímetros aqui. Isso para eu aproveitar esse aqui. Se eu quiser usar maior, eu posso deixar 1,5, ó, porque aí eu tenho mais espaço, tá? Eu posso deixar 1,5 só, tá bom? Mas a gente sempre trabalha com uma redução de material, tá? Então, ó, aqui vai ser o tamanho que você quiser. Pode fazer o tamanho que você quiser. Às vezes eu deixo, como nessa daqui, ó, eu deixo aqui, ó, a parte de cima menor e a parte de baixo eu deixei maior, tá? Porque eu ainda colo o adesivo aqui, então eu deixo maior. Então, fica a seu critério, tá bom? Aqui você faz o que quiser. Então, ó, vou riscar aqui, eu deixei os 2 centímetros e vou riscar. Risquei. Risquei. Aí, a minha altura. A altura eu posso deixar o tamanho que eu quiser, porque eu tenho uma folha grandinha aqui, tá bom? Então, eu vou deixar 2 centímetros também, que aí fica padronizado. 2 centímetros para todos os lados, tá? Sempre faz 2 marcações, para você fazer uma linha reta e ela não ficar torta. Então, sempre 2 pontos como referência, tá? Ó. Vamos fazer aqui. Vocês vão ver que a primeira caixa que vocês fizerem, vocês vão demorar um pouquinho mais, mas as outras vocês vão pegando o jeito e vai ficando mais fácil, tá? Risquei aqui. Eu vou apagar essa parte aqui, ó, que aí vai ficar visível, onde eu não vou recortar, tá? Ó, então, ó, tô até mostrando aqui mais alto para vocês verem onde eu vou apagar, tá? Porque essa parte aqui vai ficar visível na tampa, então, aí a gente não vai ter vinco aqui, então não fica legal aparecer, tá? Aí essa parte eu apago sim, tá bom? Ó, ficou um quadrado, um retângulo ali no meio, ó, certo? A gente vai cortar fora esse retângulo. Aqui, o que eu aconselho vocês fazerem? Nunca cortar aqui, ó, onde aqui é a caixa que eu preciso usar. Sempre corta virado para dentro. Aqui, ó, por exemplo, eu não vou cortar essa parte aqui, eu vou virar a tampa e cortar. Porque essa parte aqui eu não vou aproveitar. Então, se eu errar e o estilete sair do lugar, eu não perco material. Se eu errar para cá, eu perco material, porque isso aqui é a caixa. Aqui é um espaço que eu vou arrancar fora, isso aqui eu não vou usar. Então, sempre faz o risco com esse lado de dentro, para fora da régua aqui, tá bom? Então, ó, eu vejo aqui onde começa o meu quadrado e vou passar rente aqui até onde eu preciso. Toma cuidado nessa hora, porque o que você errar vai aparecer do outro lado, porque a gente tá fazendo uma marcação forte, é para cortar mesmo. Então, ó, principalmente quando chega nas beiradinhas, vai com calma, tá bom? Vai com calma. Então, eu vou passar. Você vê que eu não tô com... Eu cortei até... Ó, deixa eu ver se aqui... ficou até um pouquinho fora aqui, ficou torto, ó. Deixa eu arrumar desse lado. Ó, ficou fora da medida, mas a gente arruma agora, ó, porque foi... Tá vendo, ó? Eu errei ali pra cá, ó. Aí eu não perco a caixa, só eu vim aqui consertar, ó. Se fosse na outra medida, eu tinha perdido a caixa, se eu tivesse feito do outro lado do papel, pra cá, tá? Pra mim, tava no risco e eu não tava, ó. Agora sim, cortei certo aqui, ó, tá? Se eu tivesse feito com a coisa pra cá, eu tinha errado, né? Então, vamos lá. Então, pra cortar o outro lado, ó, eu viro o papel, tá vendo? Eu não corto, ó, eu tava assim, eu não vou cortar ele aqui, ó, que se eu errar, eu perco a caixa. Naquele lado, se eu não tivesse pro lado de dentro, eu tinha perdido a caixa já, tá vendo? Eu tinha perdido a tampa. Que a posição que eu tô aqui pra vocês poderem ver também, eu achei que eu tava no risco certo, mas eu não estava. Ó. Aqui sim, vamos passar aqui bem forte, tá vendo?
Meu estilete, ele tá mais fraquinho, aí eu tenho que passar várias vezes, tá? Ó, de novo, essa parte pra dentro, tá? Aqui fora da régua. E aqui eu vou unir as pontinhas, presta atenção, porque o que você fizer errado aqui vai aparecer do outro lado. Então, melhor cortar até menor do que passar pro outro lado. Ó, viro de novo. E aqui vou unir as duas pontas. Não trabalha com estilete muito aberto também, para você ficar com uma firmeza maior na mão, tá? E aqui a gente vai tirar, ó. Aí, o que que eu faço? Eu só vou tentando aqui, ó. Não puxa de uma vez, tá? Só com o estilete mesmo eu vou balançando ele aqui, ó. Ele vai soltando. Aqui soltou, ó, esse lado já soltou. Aqui aquele excesso que eu fiz a mais, ó. Aí do outro lado, aqui até passou um pouco. Deixa eu ver se eu fiz errado. Não, passou, tá vendo, ó? Ó. Mas não dá pra ver tanto assim, tá? Sempre tem que se atentar, ó, pra não passar lá pro outro lado. Que meu campo de visão aqui não tá muito bom, eu não tô em cima da caixa, tá? Então, vamos lá. Então, ó, formamos o nosso triângulo, que isso aqui você não vai usar, você pode descartar, você cortou. Agora, o que que a gente vai fazer antes de fazer as dobras? A gente vai usar a nossa fita dupla face. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou ver a medida que eu preciso. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho, nossa caixa pequena. Daqui eu vou cortar ele no meio ainda, porque ele adere muito, a cola dele é muito forte, tá bom? Então, não tem necessidade de você usar esse pedaço todo. Você coloca mais ou menos aqui, eu não tô enxergando direito onde eu tô pondo, aqui, pronto, acho que deu certo. Que eu tô fora não tô em cima do papel, pra vocês poderem enxergar, ó, colei ali, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui nessa outra lateral. Ó, venho com um pedaço aqui. Então, tá vendo? Um pedacinho de nada, você já consegue fazer a caixa toda. Ainda a gente corta ele no meio, então é praticamente zero aqui, né? Que você vai ter de custo. Você compra um daquele ali, você faz caixa pra toda a vida. Ó, aqui. Opa, deixa eu pegar o lado reto, que eu não cortei. Aqui. E ele gruda bem, viu, gente? Esse dupla face. Aqui o que a gente vai fazer, ó, vou marcar ele bem aqui. E antes de dobrar, eu já vou soltar. Ah, não, antes, né? Calma, a gente não cortou ainda ele. Então, ó, eu vou marcar aqui. Eu vi que deu certinho, eu vou marcar só o pedaço aqui com a caneta, ó. Que eu tenho que cortar, né? Porque ele não tá no tamanho certo. Deixa eu pegar desse lado aqui. Deixa eu pegar o tamanho maior aqui. Então, aqui, ó, vou cortar aqui. Vou fazer uma marcação aqui, ó, só pra eu saber onde eu tenho que passar o estilete, tá? E vou cortar o tamanho que eu preciso. Aqui não precisa ser aquela medida lá, ficar marcando, anotando, nada não, porque você já pode fazer direto, tá? Então, pronto, já tô com o meu pedacinho aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, né? Mas já tô com o meu pedacinho transparente aqui. Agora sim, eu vou soltar o meu dupla face, ó, a minha fitinha. Eu tiro a fitinha e a cola ficou ali. Será que dá pra vocês verem? Ó, aqui, ó. Dá pra ouvir o barulhinho, né? Minha cola ficou ali. Então, vamos lá. Vou soltar aqui. Se quiser usar o estilete aí pra soltar a pontinha aqui mais fácil. Soltamos, a gente solta as 4. O vídeo tá bem detalhado, gente, mas para vocês entenderem bem como funciona. Mas no dia a dia vocês vão ver que é bem prático mesmo, tá? E vocês vão pegando o jeitinho aí, vai fazer bem rapidinho. Isso aqui, extremamente cuidado na hora de usar, tá? Porque qualquer mexidinha que você der, marca, faz uma dobra e você perdeu o material, tá bom? Então, cuidado na hora de manejar ele, tá bom? Então, a gente mede aqui
Dá uma limpadinha que ficou com coisa de borracha. Pronto, tá bem limpinho. Aí, aqui eu vou medir para todos os lados ficarem certinhos, ó. E colei. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá com o plastiquinho já, tá bom? Ó, aqui já não passa pro outro lado, tá? E aí, o que eu vou fazer, antes de fechar, as marcações que a gente fez, aqueles vincos que a gente fez na base também. Sem apertar, né? Aqui bem fraquinho. Só pra marcar onde vai ser a nossa dobra. Só pra ficar mais fácil de dobrar. Então, aqui... Peraí, que marquei no lugar errado. Eu tô bem fora da câmera aqui, gente. Aqui, ó. Ainda bem que a gente passa fraquinho, que aí não passa lá pro outro lado. Eu tô vendo uma coisa aqui, tô riscando outra. Aqui. Mas vamos lá que dá certo no final. Então, estilete a gente não vai nem usar mais. Agora aqui, a régua também não. Nós vamos usar só a caneta. A gente vai dobrar agora, da mesma forma que fizemos lá no outro, e fazer a marcação. Ó. Aqui. Isso aqui ficou um pouquinho fora. Deixa eu acertar aqui agora. Isso. Pronto. Aqui. Então, às vezes, eu faço com 1,5 essa lateral. Quando eu tenho um papel exatamente do tamanho de 1,5, eu faço de 1,5. Só dá um pouquinho mais de trabalho na hora de dobrar, mas pelo menos você aproveita o material. Aqui. Pronto. Agora, a mesma coisa, gente. Passar cola nos 4 cantinhos aqui, ó. Esse, aqui e aqui. Nos 4 triângulos que a gente fez. E vamos fazer da mesma forma que fizemos na base. Ó, passo a cola aqui. Se você tiver a cola com um bastãozinho menor, fica melhor. Essa cola gigante aqui num papel tão pequenininho, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, eu seguro um pouquinho para firmar. Ó, agora eu vou segurar ele nessa posição. Ó, aqui, ó, ficou um excesso, eu já tiro o excesso de fora. De dentro não tem problema. Dou uma apertadinha aqui só para ele não sair do lugar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colar as 4 pontinhas. Aqui. Fico com medo de apertar aqui e sair um monte, porque é um pedaço tão pequenininho. Então, tô indo de pouquinho em pouquinho. Aqui. Segura para firmar um pouquinho. Já tampa a sua cola aí, porque ela seca, né? Com facilidade. Então, já tampa a sua cola aí. Aqui. Segura um pouquinho. Ó, desse lado aqui, eu aperto por dentro, para ele firmar. Firmou. E tá pronta a nossa tampa também. Você fecha ela um pouquinho aqui, que ficou um pouquinho aberta, ó. E aí, ela vai fechar exatamente, porque a gente colocou 2 milímetros a mais, ela fecha exatamente a caixinha que a gente precisava, ó. O retângulo aqui que a gente deixou. Então, no caso, o seu bichinho vai estar aqui dentro, ó, e ele ficou mostrando o que tem. Aí, o que eu faço aqui? Eu coloco um papel de seda aqui dentro, eu vou pegar um para fazer junto com vocês e vou fechar ela com a fita também para vocês verem, tá bom? Aqui, o que eu faço então? Deixa eu tirar ela daqui de dentro. Eu pego um pedaço de papel de seda, eu já medi mais ou menos aqui na minha caixa. Esse aqui é um transparente, tá? Eu dobro ele, viro a pontinha pra dentro, pra ficar mais grosso. Eu tô fazendo na medida aqui da caixa, tá? Tô deixando ele no olhômetro mesmo, tá? Tô no olhômetro mesmo, eu tô dobrando, deixando ele um pouquinho menor que a largura da caixa.
tá? Então, ó, eu medi aqui, ó, tá? Então, deixei ele assim. Aí, eu venho aqui com a parte de dentro, ponho aqui, ó. Tem gente que coloca tudo amassado ali dentro, aí vai de cada um, né? Aí, aqui eu vou dobrar um pouquinho pra dentro. Eu vejo a marcação aqui mais ou menos, ó, da borda. E dobro pra dentro. E pronto. É só isso que eu faço. Aí, aqui eu coloco o bichinho, ó. Tá? Ele fica assim. E fecho. Aí, como que eu faço a fitinha? Eu peguei um amarelo que eu já tinha aqui, tá? Vou fazer com ela mesmo. Ó, aí eu vou pegar aqui. Eu passo ela aqui, ó, pela frente. Aí, dou a volta aqui atrás. Peraí, que ficou muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Peraí, vamos diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Vou passar... Eu tô virando aqui a caixa ao contrário pra vocês verem, tá? Mas não precisa virar a caixa assim, não. Ó, vou virar ela aqui, ó. Transpassar ela, né? Que você faz isso com ela de frente, mas pra vocês poderem ver o que eu tô fazendo, tá? Eu vou passar aqui, ó. Ficou um pouquinho curta aqui pra dar um nó. Então, eu vou puxar ela mais um pouquinho aqui, ó. Aqui. Ó, aqui a gente passa a volta. Eu deixo ela bem no meio, tá? Cuidado pra parte brilhante ficar pra fora, que a gente torceu, né? Não tem como. Então, a parte brilhante fica pra fora. Aí, eu vou dar um laço aqui. É que eu peguei uma fita muito grande, tá? Aqui, o que que eu faço pra ficar mais fácil? Deixa eu fazer uma coisa aqui pra facilitar a minha vida aqui no vídeo. Essa tesoura boa pra papel, tá vendo? Ela não é boa pra isso. Aí ela não corta. Minha tesoura de cortar essas coisas tá ali longe. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu passo aqui por dentro, só pro meu nó ficar mais firme, ó. Passo aqui por dentro, tá? Ó. E aí, eu dou outro nó. Passo uma por dentro da outra, que aí você não precisa mais ficar segurando, porque senão é um ó pra ficar segurando os dois lados. Aí, o que que você faz? Você começa, ó, pelo lado esquerdo, passa a sua fita dando a voltinha e finaliza com o outro lado, ó. Que aí, as duas pontinhas sempre vão ficar virada para baixo. Se você começar pelo lado direito, fica uma pontinha dessa fica para cima e outra para baixo. Quando você começa pelo lado esquerdo, a alcinha, né? Quando você segura pelo lado esquerdo, os dois lados ficam iguais, tá? Aí eu corto ela. Deixa eu tentar cortar com essa tesoura mesmo. Eu corto ela aqui, ó. Aqui ela mastigou, tá vendo? Como tem que ter uma tesoura certa para cada coisa. Depois eu corto ela direito, que essa tesoura aqui não é boa para isso não, viu? Aqui, vamos arrumar. Pronto, a nossa embalagem fica prontinha. E eu coloco aqui o meu adesivinho do ateliê aqui também, né? Com as minhas informações, eu coloco para a pessoa. O que que eu faço aqui referente às cores, né? Normalmente aqui, ó, eu colocaria um fio laranja, tá? Eu tenho as fitinhas de cetim de várias cores. Aí eu coloco de acordo com a cor do amigurumi. Então, se tem algum rosinha lá dentro, eu coloco a fita rosinha. Se tá com detalhe azul, eu ponho a fitinha azul. Então, eu sempre combino a fita com amigurumi, tá bom? Eu peguei essa amarela porque já tava mais fácil aqui, mas eu usaria a laranja para enviar, porque a raposinha é laranja. Entendeu? Assim você consegue deixar um pouquinho mais fofo e mostrar que realmente foi feito aquele embrulho para aquela cliente. Entendeu? Então, o que que vocês acharam? Facinho de fazer, né? O vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas porque eu quis deixar bem detalhado para vocês entenderem cada etapa e cada material, pro que ele vai ser bom e porque não, o que não vai ser legal e vai acabar te atrapalhando, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E lembra sempre que a medida você faz essa mesma continha para qualquer tamanho que você fizer. Você vai pegar o seu amigurumi. Se eu for pegar um amigurumi, quer ver? Eu vou pegar um amigurumi maior pra gente. Aqui, ó.
Peguei um maior, a mesma coisa, essa medida que aquele lá, a altura maior era de 13, né? O tamanho maior era 13, esse aqui já vai ser mais, ó. Esse aqui vai ser 17, tá? Então, aqui no 13 ficaria 17. Aqui, a largura na raposinha ficou 9. Aqui, ficaria 11, tá vendo? Aí ficaria 11 aqui. A altura da caixa, ó, essa daqui precisaria ter 10. Aqui ficou 7,5. Então, eu colocaria 10 mais 10, entendeu? E aqui a mesma coisa. A medida que deu aqui, eu repito aqui, coloco 0,2. E aqui eu uso sempre 2. Aqui nunca muda, tá? Sempre 2. Copia a medida de cima e por 0,2. E essa medida sempre usa 2, tá? Eu uso entre 2 e 2,5, dependendo do tamanho que eu tenho para reaproveitar o material, tá? E aqui não, aqui você mede realmente. Então, você viu? É um amigurumi maior, só ia mudar as medidas da minha caixa. Eu ia fazer a soma aqui, ia ter um total diferente aqui, ia ter um total maior, tá? Mas o princípio é o mesmo. Com esse princípio, você faz a caixa do tamanho que você quiser. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bastante. Você consegue fazer essa caixa de forma que você gaste bem pouquinho mesmo com o material, porque as caixas que você vê prontas assim, elas têm um valor mais alto, né? Porque as pessoas tiveram todo o trabalho para fazer. Então, quando você faz, você reduz o seu custo, você aumenta o lucro do seu negócio. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em outro vídeo.